Bom dia pessoal, eu sou o Rafael do Topografia com você e nós estamos dando continuidade no curso básico Domínio Service e o tema dessa semana, que é a semana número 2 que a gente está entrando hoje, é exatamente equipamentos. A gente vai estar aprendendo a configurar equipamento base rover e aprendendo algumas técnicas, alguns macetes aí que tem nas configurações desses equipamentos. Então a gente já viu aqui a configuração de uma obra, a criação de uma obra também e o gerenciamento dessa obra. A gente vai estar partindo essa semana para a configuração do equipamento. Para a semana número 3 a gente está indo para o ambiente aí de armazenagem e implantação de pontos, tá legal? Então eu vou continuar uma obra anterior, a gente já tinha criado, e depois que você cria ou continua uma obra anterior, ele aparece essa opção aqui de você conectar com o último dispositivo Bluetooth utilizado ou continuar sem ligar. Eu vou continuar sem ligar porque eu não conectei nenhum equipamento aqui ainda no meu Service. Bom, estamos aqui então novamente na área de trabalho do Service. A gente já viu, explorou algumas partes aqui, algumas opções do menu pasta. A gente vai estar trabalhando bastante agora no menu equipamentos, que é então exatamente esse ambiente, essas opções aqui do menu equipamentos. A partir do momento então que você já tem uma configuração de uma obra, já tenha configurado seu sistema de coordenado, o nome da sua obra e tal, a primeira coisa a se fazer é estar configurando a base, porque é ela que vai ser o comandante aí da sua precisão, do seu levantamento. Porque se tiver alguma coordenada errada na sua base, todos os seus pontos futuros, todos os seus pontos coletados vão estar errados também. Então, nesse momento, teoricamente, você teria que ter um ponto já conhecido no seu local de trabalho, para assim você poder entrar com essas coordenadas nesse momento aqui da configuração da base. Se não tiver esse ponto, se por acaso você vai fazer algum levantamento que não tenha ponto conhecido ou que não deu tempo de fazer, não tem problema nenhum você coletar esse ponto pós-processado e trabalhar ao mesmo tempo. Depois você pode estar fazendo o transporte de coordenada desse ponto base e recalcular seus pontos de coordenada, tá legal? Eu vou iniciar aqui então a configuração da base, é nessa opção 2 GNSS base. Eu não tenho nenhum equipamento aqui agora para fazer a demonstração de conexão dele via Bluetooth, porém essas informações aqui atual de fabricante, modelo, a partir do momento que você faz a conexão então via Bluetooth, ele já busca identificar aí cada item desses. Inclusive aqui na aba receptor ele também busca o modelo da sua antena que você está utilizando no seu equipamento. Eu não vou conseguir mostrar aqui porque são muitos equipamentos, são muitas marcas que utilizam o Service e teoricamente eles são semelhantes. O que vai mudar é pouca coisa. Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer uma dessas opções, pode me mandar um e-mail que a gente conversa em particular específico sobre o seu equipamento. O que eu posso falar sobre essa aba aqui atual é que a partir do momento então que você conecta no Bluetooth, que ele está com o Bluetooth ativado, se você clicar aqui nesse botão informações, ele vai te falar todas as opções que estão instaladas aí no seu equipamento. Aqui na aba Cons, então, é a aba de comunicação. Uma vez configurada essa configuração, sempre você vai estar utilizando os mesmos equipamentos para base imóvel, né, normalmente. Depois que você fizer essa primeira configuração, a partir do momento que você clicar aí na configuração de base, você pode vir aqui e clicar diretamente nesse botão, que ele já faz a comunicação com o último equipamento configurado. A rotina aí da configuração da base é você entrar na configuração da base, vir aqui no receptor, alterar a altura da antena, né? Alterar dessa opção vertical inclinada que a gente vai ver daqui a pouco, com configuração do RTK e clica no verde. Essa é a rotina normal. Vamos voltar aqui então, configuração do Bluetooth. Isso daqui é específico, né, do seu equipamento. Se você tiver alguma dúvida, volta a falar, pode mandar um e-mail, a gente conversa sobre ele. A aba receptor, aqui é o tipo da sua antena. Teoricamente já tem que vir, a partir do momento que você configura, conecta aí no seu Bluetooth, ele já tem que identificar aí o modelo da sua antena. E nós temos essas duas opções para a altura do equipamento, vertical e inclinado. O vertical já fala, né? É quando a gente utiliza aí o bastão e ele fica na vertical. E inclinado é quando a gente está utilizando o tripé com a base nivelante. Por que tem essas diferenças aqui? Porque a medida do bastão é diferente da medida para a altura inclinada. Então, fiquem atentos aí no momento que você estiver fazendo sua configuração da base. Se você estiver usando bastão,
configura como vertical. Se você estiver usando tripé, configura como inclinado. Vou supor então que a gente está utilizando o tripé e vou deixar a altura da antena 1,45, tá? A próxima alteração é a máscara de elevação, ou aqui está escrito elevação de máscara. Eu vou fazer um exemplo aqui do que significa essa máscara de elevação. A gente configura normalmente com 10 ou com 15, mas para que serve essa máscara de elevação? Eu fiz um desenho bem simples aqui então para representar de forma rápida o que significa aquela máscara de elevação. Muita gente tem dúvida do que significa essa elevação aqui. Todo mundo sabe que tem que colocar 15, mas normalmente a pessoa não sabe para que serve isso daqui, 5 graus, 15 graus, 10 graus. Vamos exemplificar aqui que esse daqui é o seu GPS. Tá legal? Aqui é o seu GPS, o levantamento. Normalmente, nos nossos dias de levantamento, a gente tem obstruções como prédios, árvores, e a gente tem as recepções de satélites aí, que é o que faz a gente obter a coordenada do nosso levantamento, correto? O GPS, a leitura do satélite, é feita da seguinte forma. Imagine que ele capta sinal dessa maneira, é reto aqui para cima, e ele faz esse ângulo aqui para poder fazer essa recepção de satélites aqui, ó. Exatamente dessa forma. E aqui a gente imagina que é o ângulo zero. A gente imagina que isso daqui é uma circunferência, igual aquelas réguas que a gente utiliza no ensino médio, na faculdade mesmo. Então esse daqui, ó, é como se fosse o ângulo zero. E quando a gente dá um ângulo de 5 graus, a gente sobe uma pequena porcentagem aqui. E para que serve subir essa porcentagem? Para eliminar exatamente essas obstruções. Quando a gente sobe 15 graus, a gente consegue eliminar muito mais. Então, o que acontece? A gente consegue estar trabalhando com dados mais limpos, sem atrapalhar, sem obstrução, aí, sem multicaminhamento, tá entendendo? Então, é dessa forma que funciona aí a máscara de elevação. Supondo que você tenha compreendido então o que significa máscara de elevação com aquele desenho simples, vamos dar continuidade então. Aqui, ó, taxa de posição é a configuração da taxa de atualização da posição para a leitura de GPS. Ou seja, 1 Hz tem duas opções, 1 Hz e 5 Hz. 1 Hz irá exibir uma leitura por segundo, ou seja, cada segundo vai fazer uma atualização aí da posição do seu GPS. 5 Hz é 5 vezes por segundo, ou seja, ele é muito mais rápido aqui na atualização da posição, tá legal? Avançado aqui seria se você deseja aí estar utilizando esses GPS a mais. SBAS são GPS geoestacionários que não fazem a rotação aí igual os GPS normal faz. Se o seu GPS tiver essa opção, é interessante deixar marcado, e GLONASS também, tá? Aqui agora na aba RTK, como eu já falei, essas configurações teriam que vir de fábrica, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, quiser saber o que significa essas opções, pode me mandar um e-mail que eu respondo. E depois de configurado então essas opções, a gente vai entrar aqui na parte mais específica. Vamos clicar no verde, então vai abrir essa caixa de opções. Aqui de nova posição, ou seja, ele está sugerindo que você insira uma nova posição do seu GPS base. Está entendendo que é uma base nova. Se você não tiver as suas coordenadas naquele momento, é aconselhável que você já tenha, mas se você não tiver, você vai entrar nessa opção, ler do GPS, que aqui ele vai tirar uma média. Você pode definir aqui por número, né? Ou seja, ele vai fazer 10 leituras, vai tirar uma média dessas 10 leituras, vai te dar a coordenada daquele momento. Eu já fiz uma comparação e deu uma média aí de 2 metros de erro com o equipamento ProMark 500. Vai variar aí de cada equipamento essa precisão, 2 metros de erro em relação à coordenada pós-processada, tá? Utilizando esse método aqui, ler do GPS. Ou você pode utilizar por tempo, ok? Normalmente a gente usa por número mesmo, que ele tira essa média. A hora que você clica aqui, clica no verde, ele vai tirar essa média, vai te dar a coordenada e vai avançar o que a gente vai fazer aqui nesse momento. Depois a gente tem essa outra opção aqui, introduz a lat-long, ou seja, se você tiver coordenada latitude e longitude, mas a mais usual mesmo é utilizar malha de coordenadas, ou seja, as coordenadas UTM. Clicando aqui você pode estar buscando essa coordenada do seu arquivo, ou seja, se você estiver trabalhando num levantamento e queira mudar a sua base, você pode fazer a coleta desse ponto, mudar para esse ponto, né, materializado, e localizar ele aqui na onde você estiver. Tá? Ou inserindo as coordenadas norte, este e cota.
Bom, resumindo, se você tiver então as coordenadas, você só insere aqui e não escreve nada aqui no ponto do arquivo. Agora, se você quiser buscar os seus pontos, aí você ou clica aqui e digita o número que ele vai buscar as coordenadas do seu ponto já definido, ou você vem na sua lista, ou você vem pelo desenho, tá? E localiza o ponto que você tiver estacionado. Mas se não for localizar nenhum ponto do arquivo, você apenas escreve ele aqui no norte, no oeste e na cota. Então essas opções é quando você tem uma nova posição. Agora, se for uma posição conhecida, se você já tiver estacionado nesse mesmo ponto e você tenha salvo esse arquivo de coordenadas, é só você clicar aqui, ó, de posição conhecida, ponto previamente levantado, que você pode estar introduzindo também daquela mesma maneira. Introduza um ponto do trabalho atual de apoio que tenha dados públicos. Usar coordenadas locais, ou seja, se você estiver trabalhando com um ponto de ponto topográfico local, ou se você quer ler do arquivo. Ler do arquivo seria se você tivesse salvo essa configuração do arquivo aqui, você poderia estar buscando ele. A gente vai ver na hora que finalizar aqui. Eu vou entrar aqui em malha UTM, vou buscar um ponto qualquer aqui, vou selecionar o verde, apenas para ele obter essa configuração. Configurou aqui então da maneira que você desejar, ele vai te dar essa configuração aqui. Aqui você sempre tem que entrar com um número de 1 a 1000, se você deixar 0 ele não vai fixar o ponto, vai dar algum problema. Então normal você tem que colocar aqui uma numeração, é um ID qualquer. Aí você continuar com a configuração da base, sim. E aqui agora ele vai perguntar se eu quero salvar essa configuração, que você pode estar salvando se você for voltar nessas opções aqui. Ó, configuração da base com êxito. Guardar configuração para arquivo. Aí se você der sim, você pode estar salvando essa obra com ponto referência, que daí eu vou salvar ela aqui, que daí na próxima configuração você pode estar buscando essas mesmas informações aqui de coordenadas. Aí fica bem mais prático, não precisa estar digitando, tá? Mas você só salva esse arquivo .ref se você realmente for voltar nessa base. Se for só um dia de levantamento, se você sabe que não vai voltar, não tem necessidade nenhuma de estar salvando, tá legal? Antes de começar a configuração do móvel, eu vou voltar aqui na configuração da base para a gente simular aquela importação do arquivo salvo aí. Supondo que você voltou para o seu mesmo ponto conhecido, você salvou o arquivo e quer importar aquela mesma configuração, aquelas mesmas coordenadas. Então a rotina do configuração do base é abriu ele, clicou aqui para fazer a comunicação, altera a altura da antena, lembrando que inclinado é para tripé e vertical é para o bastão. Vem na aba RTK, clica no verde. Aqui então no momento de inserir a coordenada você vai clicar nessa opção, ó, deposição conhecida. Vir aqui na última opção, ler do arquivo, .ref, e abrir aquele arquivo salvo aí com a configuração da sua base. Clicou aqui, seleciona o verde, ele vai importar todas aquelas configurações de coordenada da sua base anterior. Legal? Vamos lá para a configuração do móvel então. Então a primeira coisa a se fazer é configurar a base, depois você vem aqui na configuração do móvel, que é a opção 3, clicou aqui, ele vai abrir essa mensagem, falando que na última configuração você configurou o receptor para a base. Deseja configurar como móvel? Sim, você sempre dá sim, ele sempre vai fazer essa pergunta. E aqui é bem semelhante à base, só que mais simples, porque uma vez configurado o equipamento móvel, ele já fica inalterável, ou seja, quando você configura a base, ele já vai estar emitindo o sinal do receptor do rádio e o receptor móvel já vai estar recebendo, então teoricamente ele já fixa o ponto. Vamos configurar aqui, então normalmente a gente configura o Bluetooth, correto? O receptor, a antena, como eu já falei, fica a mesma coisa. Aqui normalmente a gente utiliza o vertical porque o móvel é utilizado com bastão, né? Máscara de elevação eu coloco 10 também. E taxa de posição 5 Hz para ter mais velocidade. Aqui é a configuração do rádio, para você fazer a comunicação entre base e rover. Feito tudo isso aqui, você clica no verde e boa. Teoricamente, o móvel nem precisa ser configurado, basta clicar aqui para fazer a comunicação. Clicou aqui na comunicação, ele vai acessar aí o rover e você já clica no verde e teoricamente ele já tem que estar com o móvel fixo. As configurações entre base e rover então são essas. A rotina é bem simples, depois que você pega as manhas aí, depois que você pega mais agilidade, você vai ver que é bem prático. Teoricamente
mais prestar atenção aí na altura da antena, principalmente da base, porque não tem como alterar depois, senão suas cotas ficam ruins, e prestar atenção também nas informações aí das coordenadas do seu RTK. Feito isso, o móvel já deve fixar instantaneamente, né, depois que o rádio da base comece a emitir sinal. Vou fazer um resumo bem rápido aqui, então a gente configura a base primeiramente, coloca todos aqueles itens, e a partir do momento que a gente clica no verde, ele já deve estar emitindo o sinal da base para o rover. Configurou a base, inseriu todas as coordenadas, emitindo o sinal. Você entra aqui no móvel apenas para conectar no Bluetooth, altera a altura da antena se necessário, correto? E depois disso, o GPS base rover já deve estar se comunicando. E para você poder ver isso aqui, é só entrar nessa opção menu 7 aí, monitor de satélite. Aqui a gente consegue identificar a qualidade, ou seja, ele vai estar fazendo esse mesmo processo. Ele fica autônomo, depois ele fica float, depois de um tempo ele fica fixo. Dessa mesma forma, então você já consegue ver a solução dele nesse exato momento. E no próximo dia, aí, na quarta-feira, a gente vai ver quais são os possíveis problemas aí que o RTK pode aparecer por não fixar o ponto. Tá legal? Até quarta-feira então, um abraço.